podermos ouvir a palavra do Senhor mais uma vez. Para isso eu quero convidar os irmãos, agora que abramos o mesmo capítulo do 2 Coríntios, capítulo 10. Quais foram as 3 virtudes que nós aprendemos ontem? Humildade, mansidão e discernimento. Hoje nós vamos ver mais uma. Olha só, bonzinho, né? Três ontem, hoje, né? Verdadeiro livro, não é isso? A partir do versículo 7, meus irmãos, 2 Coríntios 10, o apóstolo Paulo continua defendendo a sua autoridade apostólica, né? Ele aponta aqui novamente as críticas que ele estava recebendo a respeito do seu ministério, e fica muito evidente isso no versículo 10, quando ele diz o seguinte: as cartas com efeito dizem, né? E quem é que dizem? Quem é o sujeito do dizem? São aqueles judaizantes que nós falamos ontem, aquela turma que tinha entrado na igreja, que estava próximo da igreja, né? Tentando capturar, cativar aqueles crentes de Corinto. Lembrando que Corinto era uma igreja portuária e era uma cidade muito grande, né? Corinto era uma cidade grande, muito importante no cenário grego, era uma cidade de passagem. Então você tinha muitos estrangeiros ali que chegavam, gente que vinha de vários lugares, e por essa razão era uma cidade muito influenciável, né? Vocês sabem que as cidades grandes, as capitais, né? Pensando nas nossas capitais, por exemplo, especialmente aquelas que têm grande fluxo comercial de negócios, você tem necessidade de uma probabilidade de uma corrupção maior, né? Porque as coisas acontecem ali. A gente não pode falar muito, a gente vai comer tudo, mas vocês sabem da história aí do Porto Santos, né, por exemplo, né, que envolve grandes personagens da nossa política brasileira, de acusações, de possíveis desvios ali. A gente tem, por exemplo, certamente vocês já ouviram falar, né, do Porto de Nápoles, na Itália, que é um dos mais corruptos do mundo, né? Onde opera uma das organizações criminosas italianas mais famosas do mundo, chamada Camorra. Eu espero que não tenha nenhum informante aqui, porque senão está em mal histórias, né? Mas a Camorra opera ali e dizem, há um livro muito interessante que eu até lembrei aqui agora, para aqueles que gostam de ler, assuntos jornalísticos. É um livro do Roberto Saviano, ele é um jornalista italiano. E ele se infiltrou na máfia italiana. Coragem desse cara, né? Dizem que hoje ele vive quase que assim, sumido. Nem sabe onde ele está, porque foi perseguido, ameaçado. Ele publicou um livro cujo título é Gomorra. Seria Camorra. Mas para que ele não expusesse a marca da organização criminosa, ele usou uma referência bíblica, né? Gomorra, e nós sabemos o que significa. Sodoma e Gomorra, na Bíblia, era um símbolo de corrupção, né? E o Roberto Saviano ele escreve esse livro muito interessantemente. E se você lê o livro do Roberto, você fica com tanta raiva e dá vontade de você não comprar mais nada dessas lojas caras aí de marca. Ele diz para nós o seguinte, que essas marcas todas aí que a gente estampa, Dolce Gabbana, né? Essas marcas aí que você vai numa loja e compra uma blusa aí por R$5.000, né? Ele diz o seguinte, gente, isso aí é tudo feito pelos chinesinhos, inclusive crianças, dentro de galpões em Nápoles, e por exploração são peças falsas. Eles usam o trabalho escravo, pegam a etiqueta, mandam a etiqueta e depois exportam isso e recebem o lucro de tudo isso. Muito do que a gente compra hoje no Ocidente tem a ver com essa ação da marca italiana, que é uma das maiores do mundo. Né? Então, quando você entra numa loja dessa aí, você não sabe se você está comprando mesmo uma roupa original ou se você está comprando aquelas que são feitas nos vidros italianos e que são mandadas nos containers para cá, né? Que você recebe nas lojas, são vendidas a
absurdamente caras e, na verdade, tudo é fruto de corrupção. Então, Corinto era mais ou menos assim, né? Corinto era uma cidade que também tinha muita corrupção. Nós não sabemos se tinha um tipo de máfia lá, né? Um crime organizado, mas o que nós sabemos é que era uma cidade muito influenciada. E por isso mesmo, Paulo, ele era continuamente, a igreja cristã, na verdade, a igreja cristã era continuamente, acho que é o barulho lá, vamos pensar que é o apito do navio lá do corpo. Então, Paulo era continuamente, irmãos, atacado na sua autoridade apostólica, né? E ele está dizendo aqui nesse capítulo 10 que esses judaizantes, eles criticavam essa autoridade apostólica, dizendo que Paulo vivia de maneira mundana. E eu disse hoje para vocês que esta expressão, né, que Paulo utiliza aqui, mundano proceder, se referia à compreensão que os judaizantes tinham de que o cristianismo de Paulo era uma forma mundana de viver, de Paulo, na interpretação dos judaizantes, estava descumprindo a lei, não é? E eles então diziam, olha Paulo, você é fraco, você fala isso só porque você está à distância. E aí no versículo 10, né, que a gente viu aqui, ele diz, as cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Quer dizer, esta é uma acusação inverídica, é uma acusação muito injusta, porque eles estavam dizendo, olha, na verdade Paulo só tem coragem de falar essas coisas à distância, mas ele não tem coragem de falar isso aqui olhando para nós. É uma liderança fraca, não é? E Paulo está então diante de pessoas ímpias que queriam destruir a igreja, que queriam plantar dúvidas nas cabeças dos novos crentes, especialmente dos novos crentes gentílicos, né? Aqueles que não eram judeus, que tinham se convertido ao cristianismo. E Paulo, então, especialmente nesses capítulos, ele vai defender a sua autoridade apostólica. E nós vimos ontem que Paulo não faz isso de maneira carnal. Ele não defende a sua autoridade apostólica usando de argumentos filosóficos, usando o conhecimento que ele tem, o conhecimento que ele adquiriu, inclusive, o grande conhecimento que Paulo tinha. Paulo não estava preocupado em demonstrar a sua qualificação, mas ele estava preocupado em pregar Cristo Jesus. E por isso mesmo, o restante deste capítulo, que nós vamos ver agora, do 7 até o final, que é o versículo 18, Paulo vai mostrar exatamente isso, de que nós precisamos, e aí vem a quarta palavrinha que eu gostaria que os irmãos gravassem, uma palavrinha bem curta, nós precisamos de foco. Foco. Paulo tinha foco, ele sabia o que queria fazer. Paulo foi humilde para entender as críticas que estavam sendo feitas em relação a ele. Paulo foi manso ao tratar esses opositores. Paulo teve discernimento para saber o que de fato estava acontecendo e qual era a sua guerra principal. A guerra não era contra pessoas, mas a guerra era contra aqueles que se levantavam contra o conhecimento de Cristo. Portanto, a questão de Paulo não era o conhecimento filosófico daquelas pessoas, mas a relação que elas tinham com Deus. Então, o problema delas era com Deus, não era com ele, Paulo. E agora, em quarto lugar, Paulo quer nos mostrar também que a maturidade cristã, alguém que quer ser maduro na fé, maduro na caminhada com Deus, precisa ter foco. Vocês podem chamar isso também de disciplina, compromisso, né? Há outras palavras sinônimas. Eu escolhi a palavra foco, por ser uma palavra pequenininha, né? E fácil da gente gravar. Foco, ou seja, há uma frase muito interessante que eu costumo usar, de Winston Churchill. Eu sempre falo isso, talvez eu já até tenha falado, inclusive, no acampamento passado. O Churchill, naquela época da Segunda Guerra, né? Ele dizia o seguinte, que muitas vezes os aliados, e os aliados eram aqueles que se opuseram à Alemanha nazista, né, de Hitler. Então, os aliados, muitas vezes, eles cometiam erros porque eles ficavam ouvindo vários comentários, várias sugestões, e eles não tinham foco. Quer dizer, em tempos de guerra, você ouve tudo. Em tempos de problemas, você ouve tudo. Não sei se os irmãos já experimentaram, mas
quando nós temos problemas, grandes problemas, na família, por exemplo, ou na igreja, aparecem comentários de todo tipo, sugestões de todo tipo. Ah, eu acho que tem que fazer isso. Ah, não, mas tem que fazer aquilo. Ah, mas fulano falou isso. Quer dizer, você fica bombardeado por diversas frentes, diversas opiniões. E se você não tiver foco, ouvido para ouvir aquela que é a opinião basilar, verdadeira, você vai cometer erros. E o Churchill dizia o seguinte, que se a Inglaterra, especialmente, ouvisse, né? E aí ele usou uma metáfora interessante, ele dizia, olha, se nós estivermos caminhando pelas ruas e os cães latirem na vizinhança e você parar todas as vezes para dar atenção a um desses latidos, você nunca chegará ao seu objetivo, ao seu destino. Não é? E aí fica fácil até da gente imaginar isso mesmo. Tenta passar numa rua cheia de cachorros ali na vizinhança. Você vai parar toda vez que um cachorro late, você não vai chegar na hora do culto, né? Então você precisa ter foco. Quer dizer, você está até ouvindo aquelas vozes, mas você não para porque aquilo não é o seu objetivo. Então, em momentos de conflitos, em momentos de dificuldades, esqueça as vozes que estão aí ao redor. Foque naquilo que é o seu objetivo. Foque no seu compromisso. Foque de maneira disciplinada naquilo que de fato interessa. E é o que Paulo nos ensina aqui. Olha a primeira frase do versículo 7, irmãos. O que ele diz aí? Vocês podem ler comigo? Está projetado aí. 2 Coríntios 10, 7. Só a primeira frase, para a gente ler juntos, porque ela já diz muita coisa. Eu vi o pastor João pescado ali, não é? Não deixa não, é perigoso demais, né? Olha só, ali está na versão, não tem problema, né? Vai nos dar um mesmo sentido também. Aquela versão ali é a corrigida fiel, que aliás é uma versão mais antiga, né? E dizem os especialistas nas traduções que é uma das mais fiéis, né, ao texto original. Vamos ler só a primeira frase, que é a pergunta. Olhais para as coisas segundo a aparência? É uma pergunta fabulosa, né? Na nossa versão aqui da área está assim: observai o que é ou que está evidente. Evidente. Quer dizer, a ideia, né, das frases, a ideia é muito interessante, porque os irmãos vão ser sinceros comigo e vocês vão concordar que muitas vezes nós julgamos as coisas pela aparência. Não é? Nós julgamos as coisas pela aparência. Então, por exemplo, eu estou passando ali, aí estou subindo lá, o pastor João vem descendo e eu estou conversando aqui e o pastor João passa e não fala nada. Aí eu falo, pastor João, meio metido esse cara aí, meio estranho esse cara aí, né? Ou então eu posso pensar assim, gente, será que o pastor João está bem? Será que ele não levou um surdo da esposa da noite? Está meio... Põe a molhada para não aparecer, né? Será que está tudo bem? Né? Será que alguém falou alguma coisa com ele? Está chateado? Ou então será que simplesmente ele não viu mesmo? Pode ser essa hipótese também, talvez ele não tenha visto. Repare, nós temos N possibilidades de fazer juízo de valor em relação ao fato objetivo. O fato está ali, mas você pode escrevê-lo de várias formas. Você pode ter diversos juízos de valor. Eu me lembro que, ano passado, né, quando a gente falou de cosmovisão, eu dei essa ilustração a respeito, por exemplo, de um boletim de ocorrência. Né? Você vê um acidente acontecer, e aí você está ali, o policial te chama, você vai fazer um boletim de ocorrência, e ele vai te perguntar assim: o que você viu? O que aconteceu? Você vai contar a sua história, você vai fazer sua narrativa. Eu estava passando ali, de repente eu ouvi uma freada, quando eu virei, o carro tinha batido, eu acho que o carro vermelho ultrapassou o sinal, o verde estava correto, não sei o que e tal. Mas aí pergunta a outra pessoa estava do outro lado da rua. Ela vai dar uma outra interpretação. Eu acho que
carro verde vai em alta velocidade. O policial pergunta assim, mas você viu se o vermelho avançou o sinal? Não, isso eu não vi, não. Eu vi que o verde estava em alta velocidade. Quer dizer, olha só, então você tem narrativas. Que não é um problema necessariamente, né? Porque nós temos visões ou perspectivas diferentes mesmo das coisas. Graças a Deus por isso. Deus nos fez pessoas diversas, pessoas inteligentes, pessoas que conseguem julgar as coisas a partir das nossas próprias impressões. Isso é uma coisa boa. Imagine se todo mundo pensasse uma coisa só, né? Não haveria o crescimento como nós temos. Olha, por exemplo, a diversidade que nós temos aqui dos instrumentos. Não é? Cada um com a sua habilidade para tocar uma coisa diferente, para fazer um arranjo diferente. Então, já pensou se fosse uma coisa só? Se a gente tivesse só guitarra, né? Se a gente tivesse só bateria, quer dizer, ficava um negócio meio monocromático, meio sem cor, uma coisa meio sem graça. Né? A diversidade é uma coisa boa. Né? Não essa diversidade que a gente vê empregada no nosso mundo social e cultural corrompido, mas essa diversidade conforme criada por Deus. Né? Deus é um Deus trino, portanto ele é diverso, ele é um em 3 pessoas. Né? Então, quer dizer, o próprio Deus ele mostra para nós que a diversidade, a multiplicidade é uma coisa boa. Então, nós podemos julgar as coisas de acordo com os nossos juízos. Mas o grande problema que Paulo está falando aqui, e que nós estamos vendo ali naquela pergunta, é quando nós chegamos a conclusões equivocadas em razão de julgarmos as coisas pelas aparências delas e não pelo que elas são de verdade. Então, irmãos, quando Paulo diz que nós devemos ter foco, Paulo está querendo dizer, olha, você será seduzido, tentado, manipulado por diversas ideias, filosofias, teologias, práticas. E se você não tiver cuidado, se você não souber para onde você quer ir, se você ficar ouvindo os cachorros que ladem, você não chegará ao seu destino. Vamos pensar isso enquanto cristãos. O que nós queremos ser? A Bíblia diz que nós somos feitos, né? Ou estamos sendo construídos, refeitos, Paulo diz isso lá em Romanos. Nós estamos sendo feitos para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus, o Senhor. Esse, portanto, deve ser o alvo da vida cristã. Nós devemos nos parecer com Jesus. Fisicamente? Claro que não. É porque nós nem sabemos como era Jesus fisicamente, né? Hollywood coloca esse Jesus bonitão, né? Do olho azul, com cabelo liso, branquinho, né? Mas nós sabemos que esse Jesus não era o Jesus conforme a Bíblia diz. Aliás, talvez seja até o contrário, né? Um Jesus muito tipicamente com os traços ali mais parecidos com o árabe, né? Uma pele um pouco mais queimada, mais escura. Nós não sabemos exatamente, né? Barba, talvez com aquela barba cheia, né? Como os... Exatamente, Isaías, né? Que não tinha beleza nem formosura. Então, isso mostra um Jesus bem diferente desse Jesus que nós vemos nos filmes, etc. Então, não é fisicamente, mas nós estamos sendo feitos conformes à imagem de Jesus, à semelhança de Jesus, nos moldes lá de Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O problema é que quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, o pecado entra no mundo. E o pecado, ele destrói, ele deforma, ele corrompe esta imagem. Então, tudo que nós pensamos hoje, mesmo de coisas boas, elas estão corrompidas. Mesmo as pessoas boas do mundo, elas estão corrompidas. Mesmo as pessoas mais justas do mundo, elas estão corrompidas pelo pecado. Mesmo as pessoas mais santas dentro das nossas igrejas, estão corrompidas pelo pecado. Então, não há nenhum de nós que seja perfeito em nenhuma das nossas perfeições, em nenhuma das nossas qualidades, em nenhuma das nossas virtudes. De modo, portanto, que ao sermos feitos ou refeitos à imagem de Jesus, o que Deus quer fazer conosco é nos transportar novamente para o convívio com Ele, como Adão tinha antes de pecar. Obviamente, nós só vamos conquistar este status quando estivermos no céu. Lá não haverá pecado. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos lutando continuamente em busca desta perfeição, que a Bíblia traduz também como maturidade. Né?
Aliás, sede vós perfeitos, sede vós maduros. E por isso nós estamos falando de maturidade. A vida cristã é uma vida que precisa de maturidade. É uma vida que não pode se estagnar na conversão, como nós falamos ontem. É uma vida que não pode parar. Nós precisamos caminhar. E nessa caminhada nós encontraremos obstáculos, encontraremos percalços, encontraremos muitas dificuldades. As pedras pelo caminho, como diria Drummond. Nós encontraremos as resistências, encontraremos as opressões, as perseguições, e encontraremos três principais inimigos que João nomeia. João nomeia a cobiça, a nossa própria cobiça. Nós lutamos contra a nossa própria cobiça, que é o que dá origem ao pecado. Nós lutamos contra o mundo e nós lutamos contra o nosso inimigo, que é Satanás. O diabo, o mundo e nós mesmos, a nossa carne. Essas três oposições, elas estão presentes na nossa vida 24 horas por dia. Você não consegue escapar da presença destas coisas na sua vida, porque nós somos carne, nós somos seres humanos, portanto a corrupção está em nós. E embora Cristo tenha nos livrado da culpa, como aliás nós até cantamos, fomos livrados da culpa, nós fomos justificados em Cristo, louvado seja Deus por isso, mas o pecado remanescente permanece em nós. E esse pecado, esse resíduo, esse resto de pecado que permanece em nós, é suficiente para nos fazer pecar contra o Senhor. Então nós lutamos continuamente contra a carne. Nós lutamos continuamente contra o mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está derrotado, o mundo é um mundo corrupto, um mundo caído. E mesmo que você olhe e veja coisas boas, ainda que essas coisas sejam boas, elas estão manchadas pelo pecado. Então você não pode confiar no mundo. A Bíblia diz que você não pode confiar nem no seu coração, porque ele é enganoso, quanto mais nas coisas que estão fora de você. Você também não pode confiar nisso. E Satanás, que é um inimigo declarado. Nós sabemos que ele está contra a igreja de Cristo. E quando ele se levanta contra a igreja de Cristo, ainda que ele esteja já derrotado, e ele sabe disso, mas quando ele se levanta contra a igreja de Cristo, o seu trabalho, o seu ofício, é de fato nos atazamar. É de fato causar transtorno. E como ele faz isso? Ele faz isso implantando nas nossas cabeças, nas nossas vidas, problemas, para nos fazer escorregar. Ele sabe que nós não vamos perder a salvação, que nós já estamos salvos. Mas isso não significa dizer que ele não possa fazer estragos. Você vai para o céu, mas você vai ter uma vida estragada, uma vida miserável. Então, é aquela coisa, você pode ter uma vida, você pode ir para o céu, mas de uma maneira arrastada, porque Cristo vai te levar de qualquer maneira. Mas você pode ir para o céu também vivendo uma vida satisfeita, feliz, alegre, deslumbrante neste mundo. Uma vida fantástica. Uma vida épica, como diria aquele coach lá que eu vou charar. Uma vida épica, Ou seja, você pode passar por uma transformação ainda neste mundo, demonstrando maturidade cristã. E a quarta virtude importante que nós vamos aprender agora pela manhã é esta: foco. Foco. Paulo diz: observem o que está evidente, ou não julguem as coisas pela aparência. Talvez algumas coisas podem até parecer, mas elas não são. Cuidado. Cuidado que vocês não sejam enganados pelas aparências das coisas. Você se lembra de um texto muito famoso da Bíblia que fala a respeito disso? Qual é? Sobre julgar pela aparência? Samuel, não é isso? O que ele disse? Deus não vê como homem. Porque o homem vê o quê? O homem vê o exterior, o homem vê a aparência. E Deus vê o quê? O coração. Paulo também, lá em 1 Coríntios, ele nos diz que nós devemos olhar conforme, ou pensar conforme a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Portanto, nós somos diferentes, porque graças a Deus nós recebemos do Espírito de Cristo a condição de vermos as coisas com clareza. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que o ímpio ele não consegue ver as coisas com clareza, porque os seus olhos estão manchados pelo pecado. Não é? O homem natural não consegue ver as coisas do Espírito. Aliás, Paulo diz que para o homem natural as coisas espirituais são loucura. E esse homem espiritual, natural, ele não consegue discernir as coisas conforme Deus
manda. Nós falamos ontem sobre discernimento. Os crentes conseguem discernir. Não porque eles têm poder neles mesmos, mas porque o Espírito de Cristo é quem abre os entendimentos e os corações. Foi a oração do irmão Enoque aqui com nós. Que o Espírito Santo de Cristo abra os nossos entendimentos, que ele possa aclarar as nossas visões, para que nós possamos ver as coisas como elas são de verdade, como elas são de fato. Essas pessoas aqui, irmãos, estavam acusando Paulo, obviamente porque elas estavam julgando pela aparência, e a preocupação de Paulo aqui era que também os crentes de Corinto não caíssem nessa mentira, nessa falsidade, de julgar também o ministério dele, de Paulo, e nem mesmo o cristianismo deles, pela aparência. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. Assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Paulo está querendo dizer assim, olha, veja, você é cristão de verdade? Você se considera um cristão? Se você se considera um cristão, olhe para mim. Veja se eu tenho o mesmo comportamento que você tem. Veja se nós somos parecidos, porque os cristãos se parecem, né? Antigamente se pareciam até ainda mais, né? Inclusive, do ponto de vista da ética, da moralidade cultural, né? Tinha até aquele cântico antigo que dizia assim, com a Bíblia na mão, eu sigo cantando, né? Eu sigo contente. Alguém apontando, ali vai um crente. Que nome bonito o Senhor pôs em mim. Se queres também, pecador, poderá ser assim. Já ouviram esse cântico em algum lugar? Nem os irmãos mais antigos. É mesmo? Esse é um cântico, olha, que eu aprendi bebê mesmo, criancinha. Né? Eu me lembro que a minha avó cantava esse cântico, e ela dizia que era um cântico bem antigo, né? Com a Bíblia na mão, eu sigo contente, alguém me apontando, ali vai em frente. Que nome bonito o Senhor pôs em mim, se queres também pecador, poderá ser assim. Quer dizer, com a Bíblia na mão. Hoje, a pessoa vai para o celular, então não dá nem para ver a Bíblia, né? Saber se tem Bíblia no celular, né? Então, hoje as aparências, elas enganam, né? Literalmente enganam nesse sentido, porque você não sabe se a pessoa o pastor está pregando lá, a pessoa está com o celular, você não sabe se ela está no Instagram ou está acompanhando a Bíblia, né? Lá na nossa igreja, bom, eu vou ficar aqui o Bíblia, né? Mas eu já vi gente, por exemplo, já viu coisa pior aí? Então, Mercado Livre, né? Comprando pelo Mercado Livre. Mas então é o seguinte, irmãos, as aparências. Paulo está falando, irmãos, não julguem pelas aparências. Vocês precisam julgar por aquilo que de fato é. Versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, aqui ele está falando da autoridade apostólica, né? A qual o Senhor nos conferiu para edificação. Olha que interessante, que Paulo entende, deixa eu ver como está na versão aqui, ainda que eu me glorie mais alguma coisa no vosso poder, né? Poder ali a palavra de autoridade, poder ali no sentido da apostolicidade de Paulo, né? Ele tinha poder para agir como apóstolo, como a gente falou ontem, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Que coisa interessante, Paulo está dizendo, olha, eu recebi do Senhor. Lembram-se lá da instrução da ceia, pelos Coríntios 11? Ele diz assim, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. A autoridade de Paulo não era uma autoridade dele. Não era uma autoridade que saía dele, mas era de Cristo, era do próprio Cristo. E ele está dizendo, olha, eu tenho autoridade, eu tenho poder apostólico, uma autoridade apostólica, mas essa autoridade que eu recebi, não é para que eu utilize essa autoridade com soberba, com arrogância, não é para que eu seja entre vocês aquele que se considera maior do que vocês. Eu não quero demonstrar aqui algum tipo de prepotência, não é? Não quero utilizar aqui os meus títulos, o meu conhecimento
para dizer que eu sou melhor, que eu sou mais crente, que eu tenho mais habilidades espirituais, que os meus dons são melhores. Não. O poder que Deus me conferiu foi para edificar. E a edificação, todos nós sabemos, né, por experiência pragmática mesmo, você sabe que a edificação precisa ter uma fase, né? Você faz a base, o alicerce, você coloca o tijolo sobre o tijolo. Não existe um tijolo ou algo que seja mais importante do que o outro. Né? Se faltar uma telha aqui, por exemplo, nessa cobertura, vai fazer falta. E vai dar uma goteira, né? Vai dar um problema, não é? Se faltar uma coluna dessas, uma dessas amarrações aqui, também vai fazer falta na estrutura. Então, quer dizer, a edificação, ela visa a completude, ela visa a coletividade, ela não visa a individualidade. Ela não visa chamar a atenção para uma pessoa, mas ela visa o todo. O todo. Não é para destruição, mas é para edificação. Versículo 9, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos, está vendo? Quer dizer, Paulo não quer criar uma intimidação a partir da autoridade ou do poder que ele recebeu do Senhor. Ali o versículo 10, que nós falamos, alguns diziam, né, os judaizantes diziam que as cartas eram boas, beleza, Paulo, quando você escreve, você é machão mesmo, mas quando você vem aqui, você vira aquela borboletazinha, um mansinho, né? Como é que é? Aquela aguinha, aquele negócio meio estranho. Versículo 11. Pode passar o 11 aí, meu querido, pense o tal isto. Olha como é que ele se refere a essa turma aí, o tal, né? Quer dizer, pense o tal isto. Quer dizer, deixa ele pensar isso. Deixa ele pensar. Não é verdade? Deixa ele pensar o que ele está pensando. Que, lembra, o problema dessas pessoas não era contra Paulo, era contra Deus. Então Paulo está dizendo, irmãos, não se preocupe com isso não. Essas pessoas estão construindo para a sua própria destruição. Essas pessoas estão caminhando para o inferno. Essas pessoas estão elas próprias cavando sua própria sepultura. Não deem ouvidos para essas coisas, para os cachorros que estão latindo aí enquanto você caminha para o alvo. Porque você vai ouvir muitas distrações. Não deem ouvidos, deixa eles falarem. Que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Pode seguir, versículo seguinte, 12, né? Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Veja que a grande preocupação, lembra que nós estamos no contexto aqui de líderes que gostariam de exercer a primazia, tá certo? Então é como se eu e o pastor João estivessem brigando aqui um com o do outro, porque eu quero falar, ele quer falar, ele quer ser mais importante que o outro, e eu começo então a espalhar mentiras, a criar problemas, a depreciar o trabalho dele, porque eu quero ocupar o lugar dele. Os irmãos sabem que isso nunca aconteceu, né, pastor? Inclusive na IPV isso nunca aconteceu, nós sabemos disso, né? Nunca um auxiliar puxou o tapete do titular, a gente sabe que isso não acontece, né? É a questão que Paulo está falando. É a questão que Paulo está falando. Alguns queriam louvar a si mesmo. Mas veja bem, irmãos, olha o que ele diz. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, olha que interessante, estão sem entendimento. Paulo está dizendo que esse pessoal ali, gente que fica disputando lugar, disputando liderança, que usa mentira, falsidade para tomar o lugar do outro, é gente que vive no seu próprio umbigo. O mundo dele é ele próprio. Olha lá. Eles se medem a si mesmos. Eles é que têm a medida deles. Eles se acham, em outras palavras. Como é que é? Sim, quem é isso? Se acha. Boa. É isso aí, Fernando. Como é que quer dizer? Se acham. É gente que se acha. Sim, irmão. Essa questão, isso não se sustenta, né? Toda vez que tem essa atitude, isso não se sustenta. Não se sustenta. É o seguinte, é fácil você descobrir a hipocrisia dessas pessoas, né?
Porque o seguinte, uma coisa é você, lá em Provérbios, né, Salomão fala com o filho dele assim, olha, seja os outros que te louvam, não você mesmo. Porque, irmãos, quando nós começamos a nos encher de elogios, as pessoas vão percebendo, não é bem assim, cara. Aí eu chego aqui e vou jogar a pelada com os irmãos. Gente, é o seguinte, eu sou igual o Romário, tá certo? Tá bom, peixe? Vai jogar comigo. Aí eu chego ali na cara do gol, dou uma bicuda, a bola cai lá no carro. Peraí, você tá mais pra Gabigol do que o Romário. Então, ele vai pagar pra ele. Entendeu? Quer dizer, é isso. Então, quando você se elogia demais, as pessoas percebem a incoerência. E é o que Paulo está dizendo aqui, olha, esse pessoal aí que está se classificando, está se comparando, está querendo desmerecer o meu ministério para que eles sejam ovacionados, sejam louvados, olha, esse pessoal não entende de nada, sem entendimento, eles não entendem de nada, porque eles medem com a medida da sua própria corda. Eles não têm um critério bíblico, um critério cristão, eles olham para si a partir de si mesmos. É o que o Tiago fala lá naquele homem que não tem sabedoria, em que ele vai e contempla, né, o espelho, contempla o rosto no espelho e logo sai, depois ele esquece de quem ele é. Porque ele não tem perseverança, consistência, é aquela pessoa que vive o momento, que vive a aparência. Né? Infelizmente, queridos irmãos, há muitos crentes assim. Tem crentes que vivem na igreja ou que vivem sua relação com Deus uma relação de aparência. A pessoa ela vai à igreja, ela vem na igreja às vezes, mas o pastor está ali vendo, né, o conselho está ali vendo que aquela pessoa luta contra aqueles mesmos problemas, mesmos pecados. E a gente sabe disso, às vezes tem crentes que dão trabalho demais no conselho da igreja porque o cara nunca muda. São as mesmas coisas, você aconselha, você fala, não é, pastor? Você vai, conversa, prega, né? E o cara continua. É aquela repreensão que Hebreus faz. Vocês já deveriam ser mestres. Não é? E aqui vocês estão ainda precisando de leitinho, de coisa. Vocês não conseguem uma comida mais sólida do que vocês já deveriam ter desenvolvido na vida cristã. Mas não desenvolvem, ficam aí nessa morrinha, nessa coisa, não é? Não cresce. Vamos crescer. Vamos parar com isso. Vamos crescer. Né? Vamos crescer. Porque senão, meus irmãos, a gente perde essa dimensão do desenvolvimento da vida cristã. Pode passar aqui no próximo. Porém, essa palavra é importantíssima, né? Quem gosta da língua portuguesa sabe que ali nós temos agora uma ressalva. Não é isso? E a ressalva, dizem os gramáticos, o que vem depois da ressalva é mais importante do que o que vem antes. Porque a ressalva, ela vai mostrar algo específico. Né? Paulo está falando, olha, eu falei isso, o cenário é esse, essa turma falava isso, mas agora vamos. Esse é o nosso ensino de verdade. Porém, nós nos gloriaremos, olha que legal, fora da medida. De que medida? Da nossa própria medida. Da maneira como nós nos vemos, da maneira como nós nos medimos. Mas conforme o quê? Vamos ver juntos lá? A reta Deus nos deu para chegarmos até nós. Paulo está falando assim, gente, eu não estou me medindo com a mesma régua destes falsos mestres, não. O critério de avaliação do meu ministério não é o critério que eles estabelecem, não. O critério da minha vocação, o critério do meu caminhar cristão, o critério da minha espiritualidade não é aquilo que as pessoas definem, não. Quem define a minha espiritualidade é o próprio Deus. É a palavra de Cristo, é o próprio Cristo que é o meu Senhor. Você se lembra, irmãos, que aqui mesmo em Corinto, mas aí lá na primeira carta, havia uma turma que brigava para saber que dom era mais importante? Lembram disso? Aqueles que falavam em línguas achavam que tinham uma profecia, aí o de misericórdia era mais ou menos, o de oração então nem se fala, né? Eles ficavam disputando
que era melhor, falar em língua, ou orar, ou o que era melhor, que dom era mais importante, o dom de ensino, o dom... Paulo diz, irmãos, nada disso faz sentido, porque vocês estão tentando se medir pela própria medida e não pela reta medida de Deus. Porque a reta medida de Deus, ela estabelece o seguinte, Filipenses, né? Ou melhor, Efésios, quando Paulo fala sobre a igreja, Paulo fala que toda junta, ajustada, não é isso? Muito bem conectada, ela cresce o seu próprio crescimento. Naquele texto lá de Paulo, né, Efésios 4, ele diz que Deus colocou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas. Cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo. E esse papel no corpo de Cristo, irmãos, é fundamental, porque é Ele que vai definir quem nós somos de fato dentro da família. Nós não somos uma família de Deus. Não fomos chamados para sermos irmãos em Cristo. Ora, cada irmão tem uma função dentro da família. Os pais vão definir as funções. Olha, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, você vai cuidar daquilo outro. Da mesma forma, Deus faz conosco. Nós somos irmãos em Cristo. E Deus define os nossos papéis. E ao definir os nossos papéis, não há um papel que é mais importante do que o outro. Aliás, foi isso que levou a ira dos irmãos de José, não foi? A preferência. Não é isso? Claramente eles ficaram com raiva porque José era preferido. E aí, vamos matar esse cara. E aí vocês se lembram da história, não é? O irmão mais velho falou, não, gente, vamos poupar a vida dele, vamos jogar ele ali, deixa eu falar aqui. Não é? Vamos matar ele. Tem uma misericórdia ali, claro que é Deus usando, né, todo o trabalho da redenção ali. Mas, quer dizer, o que motivou isso? Ciúmes, inveja, disputa de espaço. E já tinha começado lá com Caim. Não é isso? Caim, ao perceber que Deus aceitou a oferta de Abel, ficou enciumado, porque queria estar na primeira posição. João denuncia Diótrefes, aquele camarada lá da igreja, que queria exercer a primazia, queria mandar, queria ser dono. Irmãos, isso não funciona. Quando nós medimos a nossa vida cristã pela nossa própria régua, nós caímos no mesmo pecado desses judaizantes aqui. Porque nós começamos a estabelecer critérios de santidade, critérios de espiritualidade. O fulano é mais espiritual do que o outro porque ele vem na igreja. O Beltrano é mais espiritual do que o outro porque ele dá o dízimo. Nós começamos a estabelecer critérios de espiritualidade que não são critérios estabelecidos pelo próprio Deus. E esse é um grande problema e, infelizmente, igrejas têm sido divididas por causa disso. Porque alguns se acham mais importantes do que outros, porque alguns se acham mais crentes do que outros. E eu me lembro que na época da pandemia, irmão, quando surgiu o negócio de vamos fechar as igrejas, até o pastor Felipe Fontes publicou um artigo muito interessante, que ele dizia o seguinte, que muito dessa discussão, vamos fechar a igreja, não vamos fechar a igreja, tinha mais a ver com essa ideia, que eu sou mais crente do que você, do que com o problema em si. Tipo assim, alguns achavam que não fechar a igreja era demonstração de que nós somos crentes de verdade, né? Outros achavam, não, vamos fechar, porque nós... Quer dizer, era uma disputa muito mais de poder, ou dizer assim, o meu argumento é mais importante que o seu, do que uma questão mesmo cristã, não é? De trabalhar isso com base no amor cristão, na prudência cristã, como a nossa confissão de fé, inclusive, diz, né, que há temas que devem ser trabalhados com a sabedoria e a prudência cristãs, porque não são tão claramente expostas nas escrituras, né, o que dá espaço para os conselhos, por exemplo, tomarem determinadas decisões que muitas vezes não são decisões majoritárias, mas que precisam ser tomadas naquele momento, porque são decisões prudentes, né? Então, quer dizer, vocês percebem que muito dessas discussões teológicas, muito dessas discussões de práticas de igreja, tem muito a ver com isso, infelizmente, com a ideia de que eu sou mais espiritual do que você, não é? Eu sou mais crente do que você. Então, quando nós perdemos o foco do que é de fato o nosso crescimento, o que é de fato a maturidade cristã, nós começamos a nos preocupar com estas coisas que estão na periferia.
nós começamos a preocupar com as pessoas, com as práticas delas. Irmãos, eu fico triste, eu fico chateado quando eu vejo, especialmente pastores, né? Porque os pastores são modelos do rebanho, os presbíteros. Estou falando de pastor, mas no sentido presbítero, né? Porque a gente sabe que o presbítero é pastor. Mas estou dizendo os presbíteros da igreja. Quando eles usam, por exemplo, redes sociais para atacar irmãos em Cristo. Publica lá na rede social, sabe, aquelas indiretas para você atacar irmãos em Cristo. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos, primeiramente, falar com a pessoa. Se você foi ofendido por aquela questão, trate com o irmão primeiro. Grupos de WhatsApp, né? O pessoal coloca, vocês viram que aconteceu na igreja tal. E aí ninguém fala assim, mas você já conversou com ele, você já perguntou para ele, porque não julgue pela aparência. Às vezes, elas podem enganar. Então aqui vai um conselho, irmão. Né? Conselho é aquela coisa, eu não quero, né? Não é um mandamento, é um conselho. Cuidado com o que a gente publica nas redes sociais, especialmente nós que estamos em posição de liderança. Mas você que é crente, talvez não exerça uma posição de liderança, mas o seu testemunho ele é importante. Né? Não fique por aí usando redes sociais para denunciar pessoas, denunciar problemas. Tem gente que briga com a família e vai na rede social e põe, né? Não sei o que, falsidade. Quer dizer, não é por ali que a gente vai tratar as coisas. Você tem que tratar as coisas com a pessoa, e isso revela o quê? Maturidade. Uma pessoa sem disciplina, sem foco, sem comprometimento, é uma pessoa que sai por aí e não sabe para onde quer andar. Não é? Ela sai chutando tudo. Não é igual aquele camarada que estava lá no futebol, né? Ele não tem foco, ele é doido, ele corre, fica lá em lugar, vai, faz uma falta lá, volta aqui, faz outra falta. Não tem aquela que a gente chama de futebol de obediência tática, né? O cara não sabe ocupar o espaço dele. Então, o crente precisa ter uma obediência tática. A gente sabe o que a gente quer fazer. Deus quer fazer conosco uma obra absurdamente santa, maravilhosa. E nós estamos muitas vezes permitindo que a nossa cobiça, que a nossa indisposição atrapalhe, e vou falar isso com muito cuidado, né? Atrapalhe a ação, a obra de Deus em nós. Aí você vai falar, pastor, mas não podemos atrapalhar a ação do Espírito. Sim, eu sei. Mas os irmãos sabem muito bem, a Bíblia diz isso em vários lugares, que nós somos responsáveis por muitas vezes renunciarmos às bênçãos que Deus tem para nós. Não é? C.S. Lewis uma vez falou que ele não entendia alguns posicionamentos cristãos, porque muitas pessoas poderiam estar sentadas à mesa do palácio e elas preferem estar nas periferias comendo as migalhas, comendo o resto que cai. Né? Cristo preparou para nós um banquete. Ou seja, Pedro, lá na sua carta, diz que tudo aquilo que serve para a nossa vida e piedade não são doadas por Cristo, estão lá para nós. Se o crente, portanto, ele não cresce na fé, tendo à sua disposição os meios de graça, de quem é o problema? De Deus? Não, o problema é nosso. E não estamos fazendo uso desses meios de graça. A leitura da palavra, a oração, a comunhão dos santos, a ceia do Senhor. Nós estamos abrindo mão dessas coisas. A audição da palavra de Deus, como ela deve ser ouvida. Então nós vamos crescer nela. Se você despreza a pregação da palavra, o ensino da palavra, que tem sido ali sistematicamente ministrado, se você despreza a ceia do Senhor, se você despreza a comunhão dos santos, se você não tem contato com a palavra de Deus, como você vai crescer? É impossível você crescer. O crescimento espiritual não é por osmose. Não é uma vareta de fada, né, que bate na sua cabeça e você se transforma. Não. É um dia a dia. Paulo está dizendo aí, Deus quer nos medir conforme a sua medida. Pode ser querido? Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós como? No Evangelho de Cristo. Repare que Paulo está sempre dizendo que o caminho, o percurso
O alvo dele é Cristo, é o Evangelho de Cristo, não é a sua pessoa. Isso vai ficar mais claro agora nos versículos seguintes. Não nos gloriando fora da medida, de novo, nos trabalhos alheios. O que são os trabalhos alheios? Aquelas outras coisas, ou alguns entendem aqui que Paulo está falando até de plantação de igrejas de outras pessoas, de outros pastores. Então, o pastor João tem um ministério dele. Eu não tenho que ficar me ocupando do ministério do pastor João. Ele tem o espaço dele, ele tem o limite dele. Louvado seja Deus por isso, ele é pastor de vocês. Então eu tenho que louvar a Deus pela vida dele, pelo ministério dele entre vocês. E eu não tenho que ficar fazendo o que os judaizantes estavam fazendo, que eram se intrometendo no trabalho de Paulo para criar problemas com o trabalho de Paulo. Não é? Então Paulo está dizendo, olha, não vamos ficar medindo os trabalhos de outras pessoas com a nossa régua, não. Antes, tendo a esperança de que, crescendo na fé, seremos, olha só, abundantemente engrandecidos. Como que nós vamos ser engrandecidos? Crescendo na fé. Repare que a grandeza de Paulo não é uma grandeza pessoal, né? Ele não está pensando nele. Ele está pensando no aumento da fé. Significa o quê? Uma maior intimidade com Deus no conhecimento de Cristo. De maneira que o exemplo de Cristo seja evidente naquela igreja. Irmãos, como seria bom, não é, se as nossas igrejas, nas nossas cidades, fossem de fato, e como deveriam ser, não é? Sal e luz. Como seria bom se toda a população da cidade olhasse para as nossas igrejas e dissesse, olha, ali há pessoas que, elas de fato, elas são fé. Não é? Como seria diferente se as coisas fossem assim? Nós sabemos que elas não são assim por causa do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, Israel mesmo, que deveria ser luz para as nações, muitas vezes foi vergonha. Muitas vezes envergonhou o nome de Deus. Né? Cristo Jesus disse para os discípulos dele, olha, muitos judeus, muitos gentios, eles não vêm ao Evangelho por causa de vocês. Né? Vocês envergonham o nome. Então, infelizmente, os nossos pecados, as nossas más atitudes, o nosso mau testemunho, a nossa fraqueza espiritual, a nossa falta de crescimento na fé, gera algumas vezes esse mau testemunho, esse distanciamento. Nós deveríamos, de fato, ser refletores da glória e da graça de Cristo, né? E não somos, por causa do pecado, mas podemos mudar isso. Podemos mudar isso. Né? Podemos entender que, a partir de agora, eu preciso ter um foco. A minha igreja, como povo de Cristo, precisa ter um foco. Por que nós estamos aqui na cidade de Linhares? Qual é o nosso foco? O que nós temos que fazer aqui? O que nós queremos de verdade? E com esse foco em mente, sem se distrair com as diversas propostas pragmáticas do mundo, sabermos que o nosso principal papel é adorar a Cristo Jesus, o Senhor, e fazê-lo conhecido. Fazê-lo conhecido. Esse é o grande papel da igreja. Pode seguir, Pedro? Para anunciar o quê? O Evangelho nos lugares que estão além de vós. Veja, e não em campo de ouro. Não em campo de ouro. Isso deu um problema uma vez, né, irmão? Não sei se você lembra disso, mas teve até uma discussão do Supremo Conselho, porque tinha presbitério que estava invadindo a jurisdição de outro presbitério. Tipo assim, se uma igreja estava ali, o cara me plantava uma igreja na esquina de outro presbitério. E aí o Supremo Conselho falou, não, irmão, espera aí. Cada um no seu lugar, o campo, você não vai atuar no campo ali. Se o pastor João está ali, nós vamos para outro lugar. Ali já está, ele já tem a primeira igreja. Vamos para outro campo, vamos para outro bairro, não é? Aí um dia eu vou lembrar, presbiteriana e depois. Aí a gente tinha um prédio de lá, aí veio a assembleia. E plantou no lugar. Plantou lá e a batista na casa. Pois é. Aí podia reunir, vamos tornar todo mundo presbiteriano aqui. Não leram esse texto. Não. Infelizmente, né?
E Paulo está sendo muito claro. Paulo está dizendo, irmãos, olha, cada um no seu devido lugar. Os judaizantes estavam causando problema para eles exatamente por isso. Quer dizer, vocês querem falar heresia, querem ensinar, então canta. E veja que ele está falando isso com muita delicadeza, né? Porque ele mesmo falou, olha, eu poderia chegar aqui e chutar o áudio, mas eu estou agindo com mansidão. Né? Eu estou na esperança de que as coisas vão se ajustar. Não é? Não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Ou seja, é aquele negócio, né? O camarada vem, constrói tudo aquilo ali, aí o outro chega, e o que ele fala? Nunca antes na história fez mais. É assim? Mas não tem história para trás? Tem história para trás, velho. Então essa síndrome, né, de que eu comecei tudo a partir de agora, não é bíblica. Nós temos história. 70 anos, né, pastor? A igreja vai fazer. Você está aqui quanto tempo, não? 4 anos, irmãos. O que é 4 anos e 70? Pastor João teve aí para aqui, olha, 66 anos de história. E alguns irmãos aqui, provavelmente, vivenciaram parte dessa história. Muita gente aqui, claro. E talvez você esteja, com certeza, usufruindo dos problemas, mas também dos benefícios. Não é? Pastor João, talvez, juntamente com o conselho, agora está tendo que resolver problemas que não foram tratados, mas ao mesmo tempo também usufruindo de benefícios, coisas boas. É assim, irmão. Nós não descobrimos a roda, nós não fundamos a igreja. Certo? Nesse sentido, a igreja não é nossa. Então nós precisamos aprender a, voltando lá no início, né, de ontem, humildade. Saber que Cristo faz o trabalho por meio de outras pessoas, de outros irmãos nossos que sofreram outros problemas. E se nós estamos aqui hoje é porque aqueles irmãos do passado construíram. Essa é uma excelente lição, especialmente para os jovens, né? Adolescentes e jovens, que geralmente essa faixa etária gosta de pensar mais, de maneira mais progressiva, né? Ou seja, não, vamos mudar isso aí e tal, não está dando certo isso, né? Quer dizer, a ideia de você trazer mudanças. Mudanças são muito boas, não há nenhum problema quanto a isso. Muitas coisas precisam mudar mesmo, evoluir, passar por um processo de desenvolvimento. Hoje, por exemplo, nós temos recursos, né, tecnológicos, etc. Tem coisas aí que os mais antigos não fazem ideia, né, do alcance, por exemplo, das redes sociais, coisas que nós podemos utilizar até para a pregação do Evangelho mesmo. Então, os nossos jovens vão contribuir muito para isso. Muito para isso. Mas, ao mesmo tempo, os jovens também precisam entender que há idosos na igreja. Irmãos mais velhos, que já construíram uma base sólida, uma tradição. Então não é chutando a porta que você vai conquistar as coisas. É na base do diálogo, do entendimento, é você conhecer a história da igreja, o porquê que as coisas são assim. Não é? Às vezes mudar um relógio de lugar pode dar um problema para a igreja. Eu tenho até falado, eu tenho dado esse exemplo, né? Falei no seminário essa semana, falei, irmãos, falei com o seminarista, vai cuidar. Quando vocês forem para a igreja e tiver um relógio lá no fundo, não queira tirar o relógio dali sem antes perguntar o relógio não. Alguém doou esse relógio, se foi alguém da SAF, pior ainda. Não tem briga, né, pastor? Às vezes é o pai de uma irmã, um presbítero antigo que passou por lá. Você chegar e pensa assim. Quando chegar e pensa assim, brincadeira, viu, irmão? Só para descontrair mesmo. Mas o relógio ali, às vezes foi um presbítero, o pai de alguém que passou por lá, o fundador da igreja, não sei. E aí a pessoa chega, vamos tirar isso daí. É complicado, assim, conheça a história. Conheça a história. Um jeitinho, né? Às vezes não está legal mesmo, mas tem um jeitinho de você fazer isso. Não é chegar assim chutando balde. Paulo poderia chegar dessa forma. Mas ele sabia que se ele chegasse dessa forma,
ele causaria mais estragos do que resolveria o problema. Veja a sabedoria do apóstolo, né? Ele soube o tempo, o time. Lá em Eclesiastes tem um texto que fala assim, né? O sábio sabe o tempo e o modo. Não é isso? Ele sabe a hora de fazer e como fazer. Eu gosto muito desse texto, embora nem sempre seja tão fácil de aplicar, né? Porque muitas vezes ele põe os pés pelas mãos mesmo, né? Mas Paulo está dizendo, cuidado, queridos, não vamos pisar em terrenos que já estão construídos. Isso é maturidade, irmãos. Pessoas imaturas, elas criam problemas por causa disso. Elas querem ocupar espaços de outros que já estão ali há anos. E muitas vezes elas querem chegar com mudanças, com progressos, podem até ser bons, mas há forma de se fazer isso. Há uma hierarquia no tratamento dessas questões. 17, aquele porém que se gloria tem que fazer o quê? No Senhor. A obra é do Senhor, a obra não é nossa. 70 anos de Linhares, o pastor João tem tido a honra de participar dessa história. Nesses 4 anos, certamente, muitas experiências ele já passou. E ele pode dizer com alegria que ele faz parte dos 70 anos da história da primeira igreja de Linhares. Nós somos assim, nós somos seres que Deus nos coloca na história para fazermos diferença. Mas a glória não está em nós. O pastor João até estava comentando aqui, né? Às vezes essa questão de preletores, às vezes é triste quando a gente vê que alguns crentes eles acompanham mais o nome do que a coisa em si, né? Às vezes a igreja lota quando é, por exemplo, um pregador famoso e está assim. E às vezes o pregador famoso não conta nada demais. Eu disse que diz na reverenda de Paulo lá. Sim. Ele falando que hoje estamos falando mais de ao vivo do que de Cristo. Pois é. Então, às vezes, o pastor da igreja está ali o dia todo, né, a semana toda, falando. Aí vem um cara de fora e fala a mesma coisa. Só que ele é de fora, né? E aí, pastor, você viu? Aí o pastor pensa, meu Deus, eu estou falando isso por 3 anos. Não é? Então, quer dizer, a glória, irmãos, é do Senhor. Porque se nós ficarmos buscando glória para nós mesmos, vai dar errado. Vai dar ruim, como dizem os adolescentes, vai dar ruim. A glória é do Senhor. E por último, acho que é o último, 18. Porque não é aprovado quem, o quê? Si mesmo se louva, mas aquele, o Senhor, louva. Olha o foco da vida cristã, olha a maturidade cristã. Quem você quer engrandecer na sua caminhada cristã? Você mesmo ou Cristo? Quem é o alvo da sua vida cristã? Quem é o foco da sua vida cristã? Paulo está aqui, irmãos, fazendo uma razoável brilhante, né? Porque para bom entendedor, o mínimo é letra. O que Paulo está dizendo aqui esses judaizantes aí, pessoal, olha, eles estão engrandecendo a si mesmos. E isso é fogo de palha. Porque aqueles que se engrandecem a si mesmos e não sabem o que querem, são soberbos, presunçosos, na verdade eles querem destruir o ministério alheio para se tornarem famosos, esses aí fiquem tranquilos. Eles vão acabar por si mesmos, eles vão se auto-exterminar. Porque a medida deles é uma medida própria, eles se valorizam, eles têm ideias sobre eles falsas. Eles pensam a respeito deles coisas que eles não são. Eles vivem num mundo de falsidade, de ilusão, de um mundo fictício. Então não se preocupem. Essas pessoas que vivem dessa maneira, elas serão desmascaradas. Se não forem desmascaradas hoje, no presente tempo, serão desmascaradas quando Cristo voltar. Porque diante dele não vai adiantar você dizer, eu expulsei demônio em teu nome, eu preguei, eu fiz isso, aquilo. Ele vai simplesmente dizer, olha, apartaram de mim, vós praticais a iniquidade. Não haverá chance, meus irmãos, quando nós estivermos diante da face de Cristo. Então nós podemos ser excelentes atores diante das pessoas.
Nós podemos fingir muito bem, podemos representar muito bem. Você pode parecer um crente brilhante, um crente bem santo mesmo. Quase brilha a sua cabeça com aquela auréolazinha, né? Mas diante de Cristo isso não vai prevalecer. Ou você acerta a sua vida, ou você entende quem é você diante de Cristo, ou esse fingimento mais cedo ou mais tarde ele vai cair por terra. Então, foco, meus irmãos. Foco. O que você quer? Quem é você? O que você quer com Cristo? Qual a sua relação com Cristo? Por que você está na igreja de Cristo? O que é a palavra de Deus para você? Foco. Foco. Você vai ouvir muitas vozes ao seu redor, muitos cachorros latindo. E se você ficar parando toda vez que um cachorro latindo, você não vai chegar ao final do seu caminho. Foco. Humildade, mansidão, discernimento e foco. Que Deus nos ajude, nos dê disciplina, compromisso, foco naquilo que Ele deseja para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.